o nosso irmão Jackson, que fará uma leitura de harmonização. Em seguida, o nosso irmão Jack fará a prece inicial. E a seguir vamos ouvir o nosso irmão Rui Meirelles com a reflexão dessa tarde e noite de hoje. Trabalho divino. Escuta, alma querida e boa, perante as aflições que te espanquem a vida, na prova que atordoa, há sofrimento, lágrima, tumulto, embora tolerando o impacto das trevas, busca enxergar o mecanismo oculto das tarefas de amor e redenção que levas. Deus clareia a razão, aqui, ali, além, para que o nosso próprio coração revele por si só a lei do bem. O sol gasta-se em luz a entregar-se todo, e tanto ampara aos céus quanto as furnas do lodo. O jardim despojado a refazer-se espera para dar-se de novo em nova primavera. Toda árvore esquece o que sofre do homem e apoia sem cessar aqueles que a consomem. Olha o minério arrebatado do solo, sem possibilidade de regressos. Padece fogo ardente, a fim de te assegurar constantemente o esplendor do progresso. Assim também, por onde vás, ante assaltos, tragédias, ironias, tribulações ou desengano, quando as estradas do cotidiano surjam mais espinhosas ou sombria. Nada reclames, apenas serve, e nem reprove, apenas ame. Em toda parte da vida te reclama tolerância, alegria, esperança e bondade. Ainda que a dor te tire ou arrase os sonhos teus, porque o céu te entregou a liberdade de servir e elevar a humanidade por trabalho de Deus. Maria Dolores. Muito boa tarde a todos. Vamos orar, vamos conversar com o nosso Pai, com o nosso Mestre Jesus. Mestre amado Jesus, gratidão, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Aqui viemos, Senhor, mais uma vez nos reunir em Teu nome, buscando os Teus esclarecimentos, Tuas consolações. Aqui mais uma vez viemos, Senhor, para nos fortalecer e angariar coragem, sabedoria e fé para a nossa caminhada. Auxilia-nos, Senhor, para que na palestra que virá a seguir tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver, cérebro de pensar e, acima de tudo, Senhor, coração de sentir. Auxilia-nos para que possamos sair daqui melhor do que chegamos, melhores seres humanos, Senhor, mais bondosos, mais compreensivos, mais tolerantes, que possamos amar ao nosso próximo e tratá-lo como gostaríamos de sermos tratados. E agora te pedimos, Mestre querido Jesus, faça conosco mais uma vez a oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
E perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre, nosso melhor amigo, em nome de nossos mentores espirituais e de Fénelon e sua equipe, aqui presentes, damos por início a primeira parte dos trabalhos da tarde de hoje, dizendo graças a Deus, e que assim seja. Vamos ouvir então o nosso irmão Rui. Mais um pouquinho, se você quiser, tá? Boa noite, queridas irmãs. Boa noite, queridos irmãos. Que a doce paz do Mestre Jesus possa acalentar os nossos corações. Queremos também, nesta oportunidade, cumprimentar as nossas irmãs e os nossos irmãos que nos ouvem e nos assistem pela rádio e TV Comunhão, respectivamente. A reflexão da noite de hoje nos chamou a atenção pelas palavras do nosso querido Emmanuel, que traz uma referência do Evangelho de Jesus e, ao mesmo tempo, nos trazendo, se podemos assim dizer, uma advertência a todos nós que fizemos a opção pelo Consolador. Essa mensagem está contida neste livro que ele denominou de Livro da Esperança, quando nós já tínhamos um pouco mais do centenário da codificação. E essa mensagem, ela nos fala de Espiritismo e nós. Seria muito importante, apesar de estarmos falando numa casa espírita, buscarmos a fala de João, no capítulo 14, versículos de 15, 16, 17 e 26, e que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, com o título O Cristo Consolador. João nos diz o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará com vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Nós iniciamos a nossa reflexão desta noite trazendo essa fala do João, porque nós compreendemos, nós entendemos que esse Consolador que Jesus nos prometeu, através desse pedido que faria a Deus, é a doutrina espírita. Nós não temos nenhuma dúvida quanto a isso, porque a doutrina espírita surge para nós sob a égide, sob o comando do Espírito de verdade. Quando se apresentou a Kardec, se nominando Espírito de verdade. Então nós temos a certeza que esse Consolador, essa terceira revelação de Deus aos homens,
está revestida pela doutrina espírita. A mensagem, apesar da sua profundidade, da reflexão que promoveu em mim, e acredito que promoverá em todos nós, ela tem também de uma simplicidade. Essa mensagem, Espiritismo em Nós, o Espírito Emmanuel faz um paralelo entre as religiões, a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, e a nossa maneira de ação, nós enquanto espíritas, encarnados e desencarnados. Então são 3 vertentes que o Espírito Emmanuel nos traz nessa noite. Aquilo que entende as religiões, aquilo que o Espiritismo traduz para nós em termos de Evangelho e, vamos dizer assim, o nosso comportamento diante dessas afirmativas do Evangelho. Então o Espírito Emmanuel começa dizendo o seguinte: todas as religiões garantem retiros e internatos, organizações e hierarquias para a formação de orientadores condicionados que lhes exponham as instruções, segundo o controle que lhes parece conveniente. Ele está dizendo aqui que todas as religiões formam aqueles que vão falar em nome dessa religião do Evangelho de Jesus, para que eles falem aquilo que é condicionado no entendimento daquela religião. E o Espírito Emmanuel, na segunda colocação, ele diz: a doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do esclarecimento livre. Ao estar nessa tribuna, a não ser pelos anos de estudo, atendendo o chamamento das minhas necessidades e das orientações que a doutrina espírita me diz, não fiz nenhum outro curso. Não precisei de internatos, não precisou de organizações. Precisa, sim, para falar em nome desse evangelho, dessa doutrina, de pessoas com disposição, com boa vontade, com estudo, claro, com certo conhecimento, sim, mas com nenhuma formação de oratória. Como nós dizemos, nós não somos oradores, não somos palestrantes, somos expositores. Expositor é aquele que expõe. Nós expomos a doutrina porque nós falamos da doutrina. E o Emmanuel vem de nos dizer isso, que é uma religião de esclarecimento livre. E aí nós fomos querer entender um pouquinho mais sobre essa religião de esclarecimento livre. E buscamos, se nos permitem, em Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Quando Jesus diz: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sob o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Mas fomos um pouquinho mais no Evangelho, e lá em João capítulo 8, versículos também 31 e 32, Jesus diz o seguinte: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Então, estão nessas duas manifestações de Jesus, o que nós entendemos quando o Espírito Emmanuel nos diz que a doutrina espírita é uma religião de esclarecimento livre. Porque ela se coloca em todos os lugares, diante de toda e qualquer plateia, com as verdades do Evangelho de Jesus. Porque a doutrina espírita não tem outro mote, não tem outro ideal, não tem outro objetivo a não ser levar a pureza do Evangelho de Jesus a todas as pessoas. Porque essa foi a recomendação do Cristo, que nós divulgássemos o seu Evangelho na sua pureza maior. Então é sim uma religião de esclarecimento livre, porque não há nenhuma forma cabalística, ritualística, de se dizer a verdade do Evangelho. Porque nós entendemos que também é através da expansão desse conhecimento, que deve ser direcionado a todos, que nós vamos conhecer a verdade. E nós sabemos que o próprio Cristo nos disse que é a forma da nossa libertação. Que é a verdade de cada um de nós que se aprimora no conhecimento das leis divinas e depois na sua prática inexorável nas nossas vidas. E aí, o Espírito Emmanuel nos fala o seguinte: tudo bem, esta é a doutrina espírita. E aí ele fala, mas se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, situamos nossas pequeninas pessoas acima dos grandes princípios que a expressam, estaremos muito distantes dela, confundidos nos delírios do personalismo deprimente em nome da liberdade. E aí, ele nos faz essa advertência. O que nós estamos fazendo com esta religião que é de esclarecimento livre? Qual o efeito que está surgindo em nós, que está produzindo em nós a mudança necessária para sermos hoje melhores do que ontem e amanhã seguramente melhores do que hoje? E Emmanuel continua: todas as religiões amontoam riquezas terrestres através de templos suntuosos, declarando que assim procedem para render homenagem condigna à divina bondade. As outras religiões, na expressão do Espírito Emmanuel, constrói templos suntuosos, maravilhosos, para dignificar, na opinião dessas religiões, a expressão do Evangelho de Jesus. E aí, nós buscamos, quando ele fala que a doutrina espírita, revivendo o cristianismo na sua pureza, é a religião do despreendimento. Ora, é a religião do despreendimento. E aí, nós vamos entender quando o Espírito Emmanuel nos chama a essa simplicidade que devem ter os templos, porque a simplicidade foi a marca da vivência de Jesus entre nós. Quando ele mesmo não tinha nem onde repousar a cabeça. Um homem que andava de alpercatas. Um homem que não tinha na sua conduta nenhuma expressão de vaidade, de prepotência, que não exigiu que se construísse templos
para que essa doutrina maravilhosa do Cristo pudesse enraizar nos corações das pessoas. O que ele pedia era uma boa vontade, um coração nobre, uma vontade de ter esses ensinamentos. E essas religiões, na opinião do Emmanuel, ao construir esses templos, eles acham, entendem que estão dando uma dignificação maior a esse Evangelho de Jesus, a essa presença do Cristo em nós. Aí ele faz uma consideração a nós. Entretanto, nós, os espíritas, encarnados e desencarnados, encarceramo-nos a própria mente nas hipnoses da adoração, a pessoas ou na ilusão de posses materiais passageiras. Assim nós tombaremos em amargos processos de obsessão mútua, descendo à condição de vampiros intelectualizados uns dos outros, gravitando em torno de interesses sombrios, perdendo a visão dos planos superiores. Ora, então nós temos que entender e não exigir essa magnitude dos templos espíritas, até pelo contrário, são normalmente templos simplórios, onde o maior zelo que nós temos é pela grandeza dessa doutrina que é do Cristo. Muitas vezes, nas nossas andanças por aí, um diretor, um presidente, um diretor de uma casa espírita fica constrangido pela simplicidade do seu centro. Às vezes se desculpando que a casa é muito simples. E a gente pergunta, mas simples foi a vida do mestre. Singela foi a vida do mestre. E aí, esta casa espírita não tem que preocupar somente com as paredes, com o teto, com o fogo, com essas condições necessárias, que são necessárias, mas nada que ultrapasse o limite do necessário. Tenha o dever de enaltecer essa mensagem do Cristo. Isso é o mais importante. Ele continua dizendo, todas as religiões cultivam um rigoroso sentido de seita, mantendo a segregação dos profitentes. O Espírito Emmanuel fala, a doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da solidariedade. Eu entendo que seja uma das melhores definições do Espiritismo. Uma das maiores. A solidariedade. Na nossa casa espírita, as pessoas falam para nós assim, mas aqui ninguém pergunta quem eu sou, de onde eu venho, o que eu tenho. Não é necessário, irmão. Seja bem-vindo. Porque isso é solidariedade, é o compartilhamento daquele momento. Não há nenhuma exigência para que se seja espírita, não há nenhuma exigência para que frequente a casa espírita. E eu quero dizer para vocês, essa solidariedade é tamanha que não permite que existam preconceitos. Ao ser solidário com aquele irmão ou aquela irmã que chegam, abraçando na fraternidade e na solidariedade, nós dizemos a ele, você é um irmão ou uma irmã. Procurado um dia que fui por um amigo meu, homossexual, e ele falou assim, Rui, eu estou simplesmente encantado por estar frequentando a sua casa, porque tem uns que denominam, acho que a casa é da gente, né? Eu falei, por quê?
Ele falou assim, porque eu entrei lá e não vi ninguém me olhando de lado. Ninguém perguntou quem eu era, como eu era. Houve um respeito à minha opção. Eu falei, mas essa é a casa espírita, que não há nenhuma preocupação de formar aqueles enquadramentos de pessoas. Eu, às vezes, falo assim, a pessoa que não entende esse nosso comportamento, que vai pela primeira vez numa casa espírita, e vê essa solidariedade, pode até achar que a gente não está importando muito, né? Porque você chega, como diz o Emmanuel aqui, outras religiões, pergunta quem você é, o que você tem, como que é, se você já é daquela religião, se não é. Na casa espírita, não. Isso pode ser entendida como, assim, um desprezo até. Mas não me perguntar nem de onde eu sou, quem eu sou, não interessa. Você faz parte do universo, você é o irmão. Ao irmão não se apresenta, ao irmão se abraça. Então, esta é a postura que o Emmanuel fala quando nos diz que a doutrina espírita é essa religião da solidariedade. Da solidariedade. E isso está muito patente, porque as pessoas, amigas, que não são profitentes da doutrina, dizem assim, olha, vocês podem estar errados em tudo, menos na fraternidade, na solidariedade e na prática da caridade. Então, ele diz tudo, nós vivemos o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus só mandou que nós nos amássemos, só isso. Né? Então, essa solidariedade tem que estar muito exposta nas nossas ações. Né? Então, quando nós adentrarmos uma casa espírita, sejamos esse solidário. Né? Eu, às vezes, falo assim, meu Deus, a gente entra numa casa, vamos dizer, a comunhão é uma casa muito grande, e a gente não cumprimenta as pessoas. Né? O afogadilho, vamos deixar lá para fora aqui, vamos pisar um pouco no freio. Né? Vamos cumprimentar as pessoas. Essa pessoa que está ao seu lado, quem é ela? Não interessa saber o nome dela. É o irmão, é a irmã, porque a nossa paternidade é uma só. Né? Essa solidariedade que o Espírito Emmanuel nos fala. E aí ele dá a contrapartida, chamando-nos a atenção. Contudo, se nós, espíritas encarnados e desencarnados, abraçarmos aventuras e distorções em torno do ensino espírita, ainda mesmo quando inocentes e piedosas, na conta de fraternidade, levantaremos novas inquisições do fanatismo e da violência contra nós mesmos. A gente vai buscar um pouco mais, quando ele fala assim, todas as religiões sustentam claustros ou discriminações, a pretexto de se resguardarem contra o vício. O Emmanuel fala, a doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do pensamento reto. Não há discriminação. Não há discriminação com qualquer condição. Estava dizendo para um amigo que nós trabalhamos no grupo de dependência química. Inclusive, daqui a pouco estaremos no grupo aqui de autoajuda, grupo Irmã Samita, que atendemos dependentes químicos e familiares. E temos um grupo desse na nossa casa espírita, lá em Lusiânia. E por várias vezes nós tentamos agregar os outros segmentos religiosos que trabalham no mesmo setor, levando palestrantes, pessoas com conhecimento científico, técnico, e simplesmente eles falam, não, nós não participamos, porque é espírita. E aí eu pergunto, olha, a droga é democrática, ela não discrimina ninguém. Nós que prestamos o auxílio é que fazemos a discriminação. Não, esse trabalho é evangélico, eu não participo, é católico, eu não participo, é espírita, eu não participo. Com a relação à doutrina espírita, não há essa discriminação. Mas nós não conseguimos juntar, unir isso aí. Mais ou menos o que o Espírito Emmanuel fala. E nesse pensamento reto, nós buscamos lá em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, quando ele fala assim, ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram, muitos. Com pequena é a porta da vida, com apertado o caminho que ela conduz, e com poucos a encontram. Então, quando nós
buscamos a realização dessas paixões do mundo, esses vícios, essas mazelas, os nossos defeitos morais, né? Nós vamos encontrar na doutrina espírita um caminho reto que nos direciona nas nossas conquistas. Conquistas como seres espirituais, nas realizações do mundo material também, mas com uma vertente muito maior para esse valor espiritual. E aí cai naquilo que nós falamos de ser solidário. A dor do outro é a minha dor. Porque não vai ter nenhuma transformação desse planeta de expiação e provas para regeneração se eu não entender a dor do outro. Se só doer nele e não doer em mim. Eu não estou sendo solidário, não estou sendo fraterno. É aquilo que nós às vezes falamos, não, o problema é dele. O problema é dele. Não é problema meu. É sim, problema meu. Eu sempre digo que enquanto eu não sei do problema de cada um de vocês, o problema é seu. A partir do momento que eu tomo conhecimento do problema, ele passa a ser meu. Nós estamos reencarnados no mesmo planeta, no mesmo país, e às vezes compartilhando da mesma comunidade. Como que não é problema meu também? Há uma interconexão com o universo, nós não estamos isolados. Nós não somos filhos isolados. Por isso nós temos sim essa proposta de solidariedade, fraternidade, que a doutrina espírita nos recomenda. Ele fala novamente aqui, todas as religiões, de um modo ou de outro, alimentam representantes e ministérios remunerados. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da assistência gratuita. E a gente sempre diz, o dia que você chegar numa casa espírita e você tiver que pagar por qualquer coisa nesta casa, afaste dela que ela não é uma casa espírita. Não há que pagar nada. Eu sei que outras pessoas que chegam pela primeira vez estranham isso. Estranham isso. Mas se, como diz o Espírito Emmanuel, é o cristianismo puro, aí nós buscamos, lá no Evangelho de Jesus, essa assistência gratuita. Onde está isso? Ora, se a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, se nós postulamos nesse Evangelho, onde está isso? Aí nós buscamos ali, ó, em Mateus capítulo 6, versículos 1 a 4. Quando derdes esmolas, não saiba a vossa mão direita o que a vossa mão esquerda deu. Não saiba a vossa mão esquerda o que a vossa mão direita deu. Em Mateus capítulo 8, versículos também 1 e 4, ele diz, tendo Jesus descido do monte, grande multidão seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse, quero-o, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus, abstente de falar disto a quem quer que seja. Abstente de falar disso a quem quer que seja. Mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés a fim de que lhe sirva de prova. E essa gratuidade, nós fomos em Mateus capítulo 10, versículo 8. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Então não há por que cobrar. Não há por que ter exigências de qualquer maneira para que se leve esse Evangelho de Jesus. Para batizados, para casamentos, para outros momentos, onde se cobra isso. Nem sobre a justificativa de que há despesas a serem feitas. Um dia,
assistindo a palestra de Valdo Pereira Franco, ele dizia das dificuldades das casas espíritas, e ele brincava dizendo que o espírita tem um escorpião no bolso. Não é? É a coisa mais difícil você tirar dinheiro de espírita, na fala de Valdo Pereira Franco. E ele dizia o seguinte: quem tem que manter uma casa espírita são os espíritas. Somos nós que somos espíritas. Por isso, a casa espírita, qualquer ela, tem sua organização jurídica, seu estatuto, e ali no estatuto tem os seus associados, que podem contribuir mensalmente com a quantia que quiser. Não há uma obrigatoriedade para isso. Se você não contribuir mensalmente, não vai receber o passe daqui a pouco. Não existe isso. É uma coisa voluntária, do coração mesmo. Né? Então, essa assistência gratuita é que o Espírito Emmanuel vem falar. E ele faz uma referência a nós. Estamos concluindo. No entanto, se nós, os espíritas, encarnados e desencarnados, fugirmos de agir, viver e aprender à custa do esforço próprio, incentivando tarefeiros pagos e cooperações financiadas, cairemos sem perceber nas sombras do profissionalismo religioso. É uma cautela, é uma advertência que nós devemos acautelar-nos com ela. Não há nenhuma justificativa para que se cobre alguma coisa na distribuição do alimento que é o Evangelho de Jesus. Não há nenhuma. E nós concluímos justamente com Emmanuel, quando ele diz: todas as religiões são credoras de profundo respeito e de imensa gratidão pelo serviço que prestam à humanidade. Nós, porém, os espíritas, encarnados e desencarnados, não podemos esquecer que somos chamados a reviver o cristianismo puro, a fim de que as leis do bem eterno funcionem na responsabilidade de cada consciência. E, finalizando, externou-nos o Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E prometeu: conhecereis a verdade, e ela vos fará livre. Eu quero agradecer a todos pela gentileza dos ouvidos desta noite, a oportunidade que nos foi concedida do estudo, e esperamos que Jesus, o grande mestre, possa nos auxiliar nessa nossa caminhada. Boa noite a todos e muita paz. Vamos fechar os nossos olhos e, mais uma vez, agradecer ao Mestre Jesus por tão bela oportunidade de estarmos aqui e podermos ouvir as palavras do Teu Evangelho. E assim, Jesus, esperamos que cada um tenha podido ouvir, sentir e daqui a pouco colocar em prática tudo que foi ouvido e sentido. Ajuda-nos a nos tornarmos seres humanos melhores, todos os dias, um pouquinho que seja. Agradecemos à equipe espiritual do nosso querido mentor Fenelon, que todas as quartas-feiras está aqui reunido conosco, a todos os encarnados e desencarnados que vieram aprender conosco mais essa lição maravilhosa do dia de hoje. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. O nosso agradecimento sincero ao nosso querido Rui Meirelles pela reflexão da tarde, a presença do nosso querido Jaque Darça, da nossa querida Lilian,
E mais uma vez nós temos 6 livros para serem distribuídos para as pessoas que estão vindo pela primeira vez à casa. Essa coluna será beneficiada hoje. As 6 pessoas que nunca receberam o livro do grupo podem se aproximar. Muito obrigado a todos e que todos tenham um aproveitamento bastante ótimo ao adentrarem na cabine de passe. Que Deus abençoe a todos.